Quantos aqui estão ávidos pela palavra do Senhor? Amém. Eu quero então chamar aqui um irmão muito amado, querido, nosso querido pastor Carlos, esposo da irmã Leila, que vai ser boca de Deus para ministrar e abençoar as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Carlos. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus, pastor Carlos. Que o Senhor te use com graça, com sabedoria, com unção. Que a palavra que o Senhor colocou no teu coração, Ele te use com graça para trazer esta revelação, nos abençoar como igreja, com esse alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aleluia, você está alegre com o Senhor Jesus? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e depois nós vamos pensar a respeito daquilo, ouvir a palavra de Deus e receber de Deus um recado nesta manhã. Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida? Amém? Glória a Deus. A partir do versículo 14, nós vamos ler a partir então do versículo de número 14. Nós vamos ler em três lugares. A partir do verso 14, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 16, do verso 47 ao verso 50, e depois nós vamos saltar para o capítulo de número 27, versículos 3 e 5. Vamos ler aqui, né, na NAA. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais dos sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês, se eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E disse, aliás, e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Verso 47 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinha da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu o beijar, é esse, prende-no. Logo, se aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, o que você veio fazer? Preste atenção nessa pergunta. Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. 27, 3 e 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e ancião, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que importa? Isso é com você, ou isso é problema seu. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Oremos a Deus. Amado Senhor, te damos graça pela sua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, o seu amado Filho, toca os nossos corações através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero abençoar a vida de cada um que vai ouvir esta palavra, Deus. Que os corações estejam tranquilos, que as mentes estejam dispostas a ouvir a sua palavra.
Senhor Deus, e que ao falar com os teus filhos, ó Deus, o coração deles estejam receptivos, Senhor Deus, e dispostos, Senhor Deus, a obedecer às suas orientações nessa noite. Usa-me nas tuas mãos, ó Pai, e me coloco à sua disposição, ó Deus. Toma a minha vida, Senhor, usa-me como o Senhor quiser. Abençoa minha mente, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, o meu coração, abençoa minha boca e usa, Senhor Deus, com poder e com graça. Que eu seja apenas, ó Deus, um transmissor daquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esse dia, pela sua vida e pela oportunidade de estarmos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. A mensagem que Deus colocou ao meu coração já há alguns dias, ela tem o título 30 moedas de prata, o valor que damos a Cristo. O destaque está no verso 50. Jesus, porém, disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximaram-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. O tema da mensagem é 30 moedas de prata. O que elas valem sobre o nosso coração? A ideia central, as 30 moedas de prata, elas não revelam o valor de Cristo, né? Ela não revela o valor de Cristo, mas ela revela o valor que Judas atribuiu a Cristo. Da mesma forma, elas nos levam a examinar o nosso próprio coração e a refletir se Jesus continua ocupando o primeiro lugar. Amém? Muito bem, eu gostaria então de que você prestasse bastante atenção e nós vamos procurar de forma tranquila transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Me inspirou esse tema, uma canção muito antiga, que muitos aqui às vezes nem conhecem, nunca nem ouviu falar, né? Mas lá na minha infância eu ouvia muito. 30 moedas de prata, ou 30 peças de prata. Naquela época quem cantava era o Toniel e Osiel. Alguém já ouviu falar desse pessoal? Há uma irmã ali, alguns aqui, o Toniel e Osiel. 30 peças de prata. Era uma canção que marcou muito a minha infância e me fez refletir muito a respeito disso. Na última semana da crucificação, ou antes da crucificação, que é chamada de Semana da Paixão, né? Essa semana aconteceu muitas coisas. No domingo, Jesus entra em Jerusalém, que é chamado a entrada triunfal de Jesus, né? Jesus montado em um jumentinho. Então Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, cumprindo a profecia do profeta Zacarias no capítulo 9. Na segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira. E é um tema que muitas das vezes nós pregamos, ouvimos a mensagem, e ela sempre traz para esse pensamento. Ali, a maldição da figueira simbolizava uma religiosidade sem frutos. Na terça-feira, Jesus confronta a religiosidade dos líderes religiosos, responde, não é, às perguntas que eles fazem, e a maioria daquelas perguntas eram pegas que eles estavam fazendo para pegar Jesus, para tentar incriminar Jesus em alguma coisa. E Jesus então, ele responde aquelas armadilhas e ele denuncia o juízo sobre Jerusalém. Na quarta-feira ela é conhecida como o dia do silêncio, porque naquele dia não houve nenhum ensinamento. Jesus não
pelo menos os evangelhos, eles não dizem que Jesus falou alguma coisa, mas o que estava acontecendo? Aquele dia foi o dia que Judas negocia Jesus. Na quarta-feira, ele negocia a traição por 30 moedas de prata. Acontece um outro fato importante, que Maria unge os pés de Jesus. E na quinta-feira, então, Jesus ele celebra a última Páscoa e ele institui a primeira ceia. E ali ele lava os pés dos discípulos e institui a primeira ceia. Mas neste ato Jesus ele anuncia a traição de Judas. Ele faz então ali o seu discurso de despedida. Ele encerra então, e na quinta-feira então, ao fazer, ele é preso, logo após o discurso de despedida, Jesus é preso. Na sexta-feira então, Jesus, ele é levado perante a Anás e Caifás, e ele é interrogado, e depois ele é levado para o Sinédrio, e presidido por Caifás. Então Jesus, ele preside aquela sessão no Sinédrio, e Jesus então, ele é condenado, e ele é crucificado. E é nesse cenário que nós encontramos um episódio muito importante, que é a traição de Jesus. Judas trai Jesus. Então naquela semana, Judas ele negocia Jesus, entrega Jesus. Ele vende e entrega o produto que ele vendeu. Então na quarta-feira ele vende e agora na quinta-feira ele entrega. Esse episódio ele nos leva a refletir sobre uma pergunta que continua atual. As 30 moedas de prata, o que elas dizem sobre nós? Muitas das vezes a gente olha para as 30 moedas de prata e atribuímos somente a Judas. Mas o que elas falam sobre nós? O que elas falam sobre mim? No momento da traição, Judas ele torna o retrato da humanidade. E às vezes você acha isso meio louco isso, não é? Mas Judas ele se torna um retrato da humanidade. Ele representa uma realidade que está dentro de mim, dentro de você e dentro de todos nós. E aí a gente fica pensando, mas que realidade é esta? É a capacidade que temos de desvalorizar a Cristo e o trocar por outras coisas. Então todos nós temos esta capacidade. Então esse episódio ele nos leva a pensar sobre isso. E nós vamos conversar então um pouco a respeito disso. Me chama muita atenção o verso 26, o versículo 50 do verso 26, quando Jesus, ele disse para Judas, no momento em que Judas o beija, no momento que Jesus o entrega, ele diz amigo. Essa palavra ela é muito forte para um momento como este. Amigo. Alguns dizem que Jesus estava usando aquela expressão, mas amigo entre aspas, e eu quero dizer para você que negativo. Eu não aceito essa amigo entre aspas. Jesus estava sendo fiel. Jesus ele estava sendo, o traidor ali era Judas, não era Jesus. Jesus não estava usando meias palavras como nós, às vezes, usamos palavras truncadas para falar alguma coisa. Não. Jesus, ele estava dizendo, quando ele estava chamando Judas de amigo, Jesus não estava sendo falso. O falso ali era aquele que estava beijando Jesus, que tinha acabado de beijar Jesus e que tinha chamado Jesus de mestre. Ele sim era o falso. Agora Jesus não, Jesus ele estava sendo sincero. Então esta é uma das cenas mais impactantes da última semana, que é a Semana da Paixão, que muitos chamam de Semana da Paixão. Mesmo traído por 30 moedas de prata, Jesus
ele chama o traidor de amigo. Será que eu e você teríamos essa capacidade? Será que nós, ao sermos traídos, teríamos a capacidade de chamar o traidor de amigo? Então, a maior dor que uma pessoa pode ter é ser traído. A traição, ela marca profundamente as pessoas. A traição de Judas não foi um acidente na história e também não foi uma derrota. Jesus não estava sendo derrotado ao ser traído. 500 anos antes, o profeta Zacarias já havia vaticinado que Jesus seria desvalorizado e traído. Jesus seria trocado por 30 moedas de prata. Então aquela traição, ela só cumpriu o plano redentor. E esse acontecimento aqui, Jesus chamando Judas de amigo, ela nos mostra, ou seja, nos ensina duas lições. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus chamando de amigo o seu traidor, a primeira lição é que nem a traição impediu Jesus de cumprir a sua missão. Quando Jesus chama de amigo, certamente Jesus não estava decepcionado por isso. Mas Jesus estava, e mais tarde nós vamos conversar sobre isso, Jesus estava passando uma mensagem muito importante para Judas Iscariotes. E a segunda, então, nem a traição de um amigo, ou de quem quer que seja, vai impedir aquilo que Deus tem que fazer ou quer fazer nas nossas vidas. Quem sabe você está aqui, você passou por uma traição. Você foi traído por um amigo, você foi traído pelo cônjuge, você foi traído por um parente, você foi traído por alguém que você amava muito. Mas eu quero deixar para você uma palavra. Nada disso vai impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o plano de Deus para a sua vida. Nada disso. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Judas, um homem que andou com Jesus, que ouviu a mensagem de Jesus, que esteve lado a lado com Jesus, aos olhos da população, aos olhos das pessoas que via Judas ali, pensava que Judas, ele tinha um relacionamento com Deus, ou com o próprio Jesus. E naquele momento, o relacionamento de Judas, ele é o relacionamento que ele tinha com Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava próximo de Jesus, mas o seu coração estava longe de Jesus. Os seus pés caminhavam com Jesus, mas o seu coração, a sua mente, estava longe do Senhor Jesus. Então, amados, isso não impede a pessoa, então, de caminhar com Jesus e ao mesmo tempo ser um traidor. O que impede é o valor que nós damos à pessoa de Cristo Jesus. Quanto valia as 30 moedas de prata? 30 moedas de prata, ela valia o preço de um escravo. Ou a 4 semanas de trabalho, ou seja, 4 meses de salário. Se nós formos, é um valor incalculável hoje nos nossos dias, mas se formos calcular aqui, pensar em salário mínimo, seria de 6 a 8 mil reais, aproximadamente, aquele valor. Era um valor muito pequeno,
E aquelas 30 moedas de prata, elas não revelavam o valor de Jesus, mas elas revelavam o valor que Judas estava atribuindo a Jesus. Quando então ele vai ali, ele propõe vender Jesus, ele é que procura os sacerdotes, ele é que vai ao encontro, ele não foi chamado, ele é que propõe, ele é que vai e propõe a venda e fala: quanto vocês me dão? E eles fazem a proposta, 30 moedas de prata, e ele aceita a proposta. Significa então que Judas, ele estava atribuindo esse valor a Cristo. E hoje, amados, eu quero dizer para você, a pergunta é: quanto vale Jesus para mim e para você? Quanto ele vale para nós? Quanto vale Jesus? Judas atribuiu a Jesus o valor de 30 moedas de prata, mas Deus, o Pai, em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, diz que Deus, ele atribuiu a Jesus o verdadeiro valor, porque ele deu um nome que é sobre todos os nomes, um nome que está acima de todos os nomes, um nome que está acima de todo domínio, de todo principado, de toda autoridade. Então o Criador dos céus e da terra, ele foi desvalorizado, mas o Pai o exaltou sobremaneira. Este, amados, aquele valor que foi dado por Judas Iscariotes, ele desvaloriza algo precioso demais. As 30 moedas de prata revelam que Cristo já não era mais o maior tesouro de Judas. A traição de Judas não começou com um beijo no Getsêmani. A traição de Jesus não começou quando ele vai procurar os sacerdotes ou os doutores, as autoridades ali e propor entregar Jesus. Não. A traição, ela começa no dia a dia. Quando ele estava andando com Jesus, muito antes do Getsêmani, muito antes de chegar em Jerusalém, quando em seu coração, então, houve uma decisão silenciosa. Essa decisão houve quando ele perde o encanto por Jesus. Quem sabe ele está seguindo a Jesus, não por entender e compreender quem ele é, ou até esta mensagem o trouxe até Jesus. Mas durante a caminhada, nos dias em que estava passando, ele começou a perceber, ou começou a acender no seu coração, uma intenção, uma outra intenção com relação a Jesus, e ele começa a olhar para o reino terreno, e começa a ter então ali um interesse pelo reino de Jesus, pelo o ministério, pelo Jesus reinando, e ele entendendo de forma, quem sabe, olha, o que eu posso ganhar com isso, que cargo eu posso ter nesse reino. E nós vimos que essa ideia contaminava muitos dos discípulos. Quando a gente vê os discípulos no caminho de Emaús, nós vamos ver essa ideia no coração daqueles homens. A Bíblia não diz, mas quem sabe foi isso que estava no coração de Judas, até a mensagem de Jesus, que Jesus falou lá no início, o atraiu, mas agora durante a caminhada, ele começa a pensar, o que ele poderia ganhar neste reino? Mas Jesus, ele entendendo que o reino de Jesus estava muito além, ou nem entendeu o que estava acontecendo, mas ele começou a entender que neste mundo, ele naquela vida, no momento agora exato que ele estava vivendo, ele não levaria nada de valor com relação à vida de Jesus, mas sim ele teria sofrimentos e às vezes teria que abrir mão de muitas coisas,
E então Jesus passa a não mais fazer parte do seu coração, ele perde o encanto, ele vai desencantando e vai percebendo então que, eu não vou perder tempo com isso, eu tenho outras coisas a fazer. E Judas, ele começa então a olhar para as coisas materiais, e durante a caminhada, ele vai perdendo então o encontro. E quando ele entra em Jerusalém, que ele vê então todos ali procurando Jesus, ou uma ocasião para prender Jesus, ele vê uma ocasião para ele então tirar uma vantagem. E naquele momento então ele resolve entregar Jesus. Então a traição não começou com um beijo no Getsemane, mas na caminhada, mas no dia a dia. E esta realidade fica evidente em Mateus no capítulo 14, verso 15. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me dareis? E eu vos entregarei. E eles lhe propuseram 30 moedas de prata. Como eu disse, não foi Judas. Judas não foi procurado pelos principais. Ele que dispôs no seu coração e tomou a iniciativa de procurá-los. E sua pergunta é: o que vocês me dão por ele? Quanto vocês me pagam para eu entregar Jesus? Quanto vocês me pagam? Então revela que havia um interesse no seu coração estava governado por um outro interesse, que era o interesse de levar vantagem. As 30 moedas de prata apenas tornaram visível uma decisão que já estava no coração de Judas. Cristo já havia perdido o valor no seu coração. Ele não tinha o valor. Em vez de considerar Jesus como seu maior tesouro, Judas passa a atribuir o maior valor àquilo que o afastava de Cristo: o dinheiro, as coisas materiais. É perigoso quando Jesus ele perde o devido valor no nosso coração. É muito perigoso. E o que isso tem com a ceia, pastor? Tudo. Tudo. O que Jesus vale para você? Qual é o seu interesse por Jesus? O que você e eu buscamos em Jesus? Qual é o nosso entusiasmo pela mensagem de Jesus? Como que nós estamos, como que está a nossa vida, como que está o nosso coração com relação à pessoa de Jesus? Como que nós estamos com relação às coisas que Ele ama, que Ele quer? É perigoso demais quando nós deixamos de ocupar, ou deixamos de deixar Jesus ocupar o primeiro lugar do nosso coração, quando nós deixamos de que as coisas de Deus fiquem em segundo lugar. É por isso que a Bíblia exorta continuamente: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Vigiar, amados, não é sinal de fraqueza, mas é sinal de dependência de Deus para servir ao Senhor. Esta é uma advertência feita para todos nós, e que nós precisamos entender. Todos nós, independente de cargo, de posição, independente de tempo de caminhada cristã, independente de quem somos, independente do nosso nome estar em algum lugar, estamos e vivemos sujeitos a isso. Não adianta dizer: isso não acontece comigo. Eu já vi muitos homens, grandes homens de Deus cair, porque Jesus deixou de ser o primeiro lugar na sua vida. Eu já vi grandes nomes da música caírem, porque Jesus deixou de ser o primeiro lugar na sua vida. Eu já vi pessoas que ao longo dos anos
eu o tanto admirava, e de repente aquela pessoa cai, e a gente fica decepcionado e perguntando o que aconteceu. Quem sabe você já viu isso, mas isso é natural na vida daqueles que não colocam Jesus em primeiro lugar, que Jesus não é o principal valor da sua vida, aqueles que atribuem a Jesus um valor inferior ao que ele vale. E nesta manhã, ao participarmos da ceia, ao assentarmos na mesa, nós somos convidados a refletir sobre esta mensagem, sobre esta palavra. Eu sei que esta palavra é uma mensagem reflexiva, não é uma mensagem de muito glória a Deus, não, principalmente esta introdução, esta parte introdutória, esses primeiros tópicos, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui, Ele contempla os nossos corações. Jesus não estava enganado com Judas Iscariotes, quando Judas entra na sala da ceia, quando ele senta na mesa, o seu coração já estava exposto diante de Deus, e é por isso que Jesus, Ele diz o que estava no coração de Judas. E nesta manhã, eu quero dizer que ao chegar aqui, nós também temos o nosso coração exposto diante de Deus, e Ele não nos acusa, mas Ele nos chama a um convite da graça nesta manhã, para uma retomada de posição, e é isso que nós vamos entender ao final desta mensagem. E qual será a minha, a sua posição diante do chamado da graça? Esta é uma advertência para todos nós. Muitas das vezes, amados, Deus está falando com a gente no culto, e a gente está assim, e a gente fazendo cara de paisagem, ao invés de chorar, ao invés de estar na presença de Deus, ao invés de dizer: Deus, é comigo mesmo que o Senhor está falando, é comigo mesmo. Judas fez cara de paisagem, ele não deu a importância, por mais que aquela palavra tocava o seu coração. Não deixa isto acontecer com você nesta manhã. Porque as escolhas erradas aparecem. Esta é uma advertência para todos nós. Ninguém abandona Jesus de um momento para o outro. É de forma sutil. É quase que imperceptível, até nós mesmos somos enganados por isso. O coração aos poucos vai esfriando e Cristo vai deixando de ocupar o primeiro lugar. E as escolhas erradas aparecem. Por que elas aparecem? Está muito claro em Lucas, capítulo 22, verso 3 e 4. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Judas Iscariotes, ou Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi se entender com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Quando Jesus deixa de ocupar o primeiro lugar no coração do homem, no coração humano, abre-se um espaço. Um espaço para o pecado. Abre-se um espaço. E Satanás, ele dá um empurrãozinho. Ele influencia a pessoa a tomar a decisão. Foi assim com Judas. Quando diz que Satanás entrou no coração de Judas, não quer dizer que Judas ficou endemoniado. Que Judas começou a dar chilique. Não. Satanás, ele empurrou Judas. Ele empurrou Judas, porque Judas abriu espaço. Se eu e você não abrir espaço, Satanás não pode fazer nada na nossa vida. Se Jesus estiver ocupando o primeiro lugar na nossa vida, Satanás não pode fazer nada. Por isso que a palavra de Deus em Mateus, versículo 26, 41, diz assim: vigiai e orai. Em Efésios, capítulo 4, 27, diz assim: não deis lugar ao diabo.
Judas deu lugar ao diabo. Ele apostatou da fé durante a sua caminhada. Ele se afastou, e toda queda espiritual, ela acontece dessa dinâmica. É essa dinâmica da queda espiritual. Apostasia, esfriamento da fé, perda de fervor espiritual. Aquela pessoa era fervorosa, de repente deixa de ser, vai apagando. Desencanto pelas coisas de Deus, já o culto não é tão bom como antes. Ser crente não é tão bom como antes. A desvalorização da presença de Deus. Não tem mais. Isso abre espaço para a influência de Satanás. Quando nós começamos a desencantar pelas coisas de Deus, significa que há uma brecha. E esta manhã o convite é para nós voltarmos a Jesus, para taparmos as brechas. E em seguida, o tiro de misericórdia, a tomada da decisão. Decisão contra Cristo, contra a sua palavra. Aí acontece. Então é nessa dinâmica que acontece a queda espiritual. Toda queda visível, ela é precedida por essa dinâmica. São concessões invisíveis que vai entrando no coração. E a palavra de Deus nos exorta a vigiar continuamente. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. O que está no seu coração? O que está no meu coração? Eu não gosto muito de usar nosso, nós. Ou é meu ou é seu. Porque muitas das vezes, quando a gente usa nós, nosso, a igreja e tal, a gente joga para a plateia e tira muita responsabilidade, pastora. Eu gosto muito de me colocar e de te convidar a vir. Muitas das vezes nós queremos, dar uma... Não. É pessoal. É pessoal. O pecado, ele começa na queda pública. Ele não começa na queda pública, ele começa na queda no coração. O que está no seu coração? O que está no meu coração? A palavra de Deus, ela nos faz esta pergunta, mas não significa que Deus não sabe. Ele sabe. Isso nos leva a um segundo aspecto, os sinais da graça. Será por que essa pergunta é feita? Em Mateus capítulo 26, verso 16, Judas chega à mesa com aparência de discípulo. Ele estava no meio dos discípulos. Aquela reunião era uma reunião para Jesus e os discípulos, e ali estava Judas. Com cara de discípulo, com roupa de discípulo, com jeitão de discípulo. Tudo parecia, a aparência dele estava de acordo com o ambiente, mas o coração dele estava longe daquele ambiente. O coração de Judas estava longe daquele ambiente. E o coração dele foi exposto. Não para a plateia ali, mas ele e Jesus sabiam o que estava acontecendo. E ele chega ali, não como um discípulo, aparência de discípulo,
Ele senta como discípulo, age ali aparentemente como um discípulo, mas na verdade, ele era um agente do inimigo infiltrado no meio dos discípulos. Ele estava apenas esperando a oportunidade de entregar Jesus. Ele era um camuflado. Isso deixa evidente que a traição não começou no Getsêmani. Sabe por quê? A partir do momento que ele sai ali de onde ele estava com os principais dos sacerdotes, ele já saiu dali procurando oportunidade para entregar Jesus. Então, amados, eu quero dizer para você que Deus, então, ali naquele momento, ele é exposto, e por isso Paulo, ele exorta em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18, verso 28, e nós vamos ouvir essa ainda na ministração da ceia, que cada um examine a si mesmo, assim como coma o pão e beba o cálice. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim: examine-se, pois, examine-se, para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhecem que Cristo está com vocês, a não ser que já tenha sido reprovados. Deus oferece oportunidade de arrependimento na mesa. Deus ofereceu oportunidade de arrependimento para Judas. Jesus, ele oferece. Mas tudo depende da nossa resposta, da nossa disposição do coração. Quando Jesus alertou Judas na mesa, ainda havia oportunidade de arrependimento. Ao invés de acusá-lo, Cristo dá-lhe o sinal da graça, convidando-o a refletir sobre a decisão que ele havia tomado. Então, ao alertar Judas na mesa da ceia, o convite de Jesus era sincero. Judas não foi impedido de se arrepender e escolher a não trair Jesus. Ele não foi impedido. Ele não foi uma vítima do sistema de Deus. Não. Ele apenas se entregou. E aí você vai dizer assim: pastor, você está falando bobagem. Está falando maluquice. Se Judas tivesse arrependido, como tinha acontecido? Estava profetizado, estava na profecia. Na profecia não tem o nome de Judas. Se ele tivesse arrependido, o plano de Deus ia ser cumprido da mesma forma. Deus nunca é pego de surpresa. Nenhum. Deus, quando ele fala que estava acontecendo, Deus que ia acontecer. Mas com Judas, não sei. Não sei, pastor Margela. Deus sempre tem um plano de escape. E é por isso que nós estamos aqui. Deus teria outro meio. Deus nunca ficaria sem recurso para cumprir e nunca ficará sem recurso para cumprir a sua palavra. O importante aqui não é esta questão. O importante aqui é que a graça estava sendo colocada à disposição do traidor. Mas o problema não era a falta de oportunidade. Judas já tinha colocado no seu coração que ele haveria de fazer aquilo. Era a dureza do seu coração, ele já havia fechado a porta para a graça. E o gesto de amor de Jesus poderia marcar a sua vida. E a oportunidade que estava lhe sendo dada não seria somente para aquele momento, mas para qualquer momento que Judas resolvesse voltar, estava a graça de Deus à disposição para alcançá-lo. Essa é uma lição para todos nós. Quando Deus nos confronta por meio da sua palavra, Ele não está nos condenando, mas Ele está nos chamando a refletir. É um sinal da graça, é uma oportunidade de refletirmos, de dizermos: ainda há esperança. E hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração.
Endurecimento de coração diante da voz de Deus causa prejuízos espirituais, dá início a um processo de afastamento espiritual e de destruição completa na vida do ser humano. Judas não se perdeu porque Jesus deixou de chamá-lo, mas porque ele escolheu atender o seu chamado pessoal. Judas negociou a traição antes de chegar à mesa. A mesa do Senhor não é apenas lugar de participação, mas lugar de comunhão. Deus não busca apenas participantes da ceia, Deus busca corações dispostos. É pela graça que ainda é oferecido oportunidade ao arrependimento. Na mesa também há oportunidade de arrependimento. A pergunta é: você está na igreja? Você toma ceia? Não é essa a pergunta. A pergunta: você exerce um ministério na igreja? Não é essa a pergunta. A verdadeira pergunta é: como está o seu coração? Como que está o seu coração? Pastores, como que está o seu coração? Líderes, como que está o seu coração? Igreja, como que está o seu coração? É exatamente aqui que a narrativa deixa de falar sobre Judas e começa agora a falar sobre nós. Afinal, as 30 moedas de prata não representam apenas o espaço da traição ou o preço da traição. As 30 moedas de prata representam tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Cristo no nosso coração. Esta realidade tornou-se ainda mais evidente no Getsêmani, já estava no coração. E quando Jesus agora chama Judas de amigo, pastores, igreja em geral, como eu disse, Jesus não estava sendo falso. Jesus, ele estava dizendo, naquele momento, era uma segunda oportunidade, era um segundo sinal da graça. Quando Jesus chama Judas de amigo, Judas já tinha beijado, já tinha entregado Jesus. Eles estavam esperando agora só para prender Jesus. Quando ele chama Jesus de amigo, diante da traição, Jesus está dizendo: Judas, o que você fez está feito, mas eu continuo com você. Eu continuo à sua disposição. Eu continuo seu amigo. Você não é meu inimigo. Por mais que você me traiu, aconteça o que acontecer, eu sou e serei seu amigo. A qualquer momento, eu estou aqui. Quando você quiser voltar, eu estou aqui. E após a prisão, Pedro, ele enche o seu coração agora de remorso. Mas o remorso de Pedro não leva ao arrependimento. O seu remorso não conduziu ao arrependimento, mas ao desespero. E ao invés de voltar para Jesus, pastor Magela, pastores aqui, pastor Rodrigo, ele volta para o sacerdote. E ao voltar para o sacerdote, aqueles que o incentivaram, aqueles que disseram para ele: nós vamos te pagar por isso. Ao rejeitar o único que podia perdoá-lo, Judas rejeita a graça. Ele rejeita aquilo que Jesus podia lhe oferecer. E ele vai aos sacerdotes e eles dizem: olha, o que me importa? O problema é seu.
É isso que a religião me fala. O problema é seu. Aquele que incentivou Judas trair Jesus, agora recusa ajudá-lo. Enquanto precisaram dele, trataram ele bem, usou ele. Judas era útil. Mas agora Judas havia perdido o valor. Agora quem estava desvalorizado era Judas. E essa é a lógica do pecado. Ele promete vantagens, mas nunca assume as consequências. Nunca assume. Ele seduz, ele usa o momento da dor para descartar e abandonar. Em contraste, Jesus fez o oposto. O diabo oferece prazer e desobediência, mas jamais divide o peso da culpa com você. Jesus fez o oposto. Os sacerdotes disseram: isso é problema seu. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu assumi a sua culpa. Eu assumi a sua culpa. Esta é a diferença entre o pecado e a graça. O pecado abandona quem o serve. Cristo jamais abandona quem vem a Ele. Em vez de lançar sua culpa aos pés de Cristo, Judas preferiu lançar a sua culpa aos pés do sacerdote, jogar no templo as moedas que ele tinha recebido. E ao sair dali, Judas vai e se enforca. E alguns estudiosos dizem que ele se enforcou no Vale do Inom, próximo ao Vale do Inom. A Bíblia não diz isso. Mas, ao que tudo indica, ele vai para fora da cidade. Quem sabe ele vai para lá mesmo, para um lugar chamado Geena, que tem uma correlação, ou seja, as pessoas relacionam com o inferno. E ali ele descarta a sua vida. Quem desvalorizou a vida de Cristo, agora com a vida desvalorizada, ele vai no lixão. Quem sabe, né? A Bíblia não fala isso, mas ele vai para um lugar. Quem sabe lá mesmo, naquele lugar, ele descarta a sua vida. Ele desvaloriza ao ponto de jogar a sua vida no lixo. Em vez de lançar a sua culpa aos pés de Cristo, ele lança no templo, ele lança aos pés dos líderes religiosos ali que o incentivaram. Judas desvalorizou Cristo ao vendê-lo por 30 moedas de prata. Agora as 30 moedas de prata não valia nada para ele. Ele jogou fora, jogou as 30 moedas de prata. E agora a sua vida, ele vai agora então desvalorizar a sua própria vida. Fica aqui uma observação: quem rejeita a graça, quem rejeita o valor que Cristo dá, quem rejeita o valor de Cristo, acaba perdendo a verdadeira compreensão. Encerrando, Judas, Pedro e a graça. Contemplamos uma tragédia na vida de Judas. Pedro e Judas falharam igualmente. Não tem pecado maior do que o outro aqui. Judas falhou, negando. Judas falhou, traindo. Pedro falhou, negando.
Então, Judas traiu Jesus. Ambos pecaram. Ambos sentiram tristeza pelo que fizeram. Ambos ouviram as palavras de Jesus. Então, um foi levado ao desespero e o outro foi resgatado pela graça em Cristo Jesus. Judas foi consumido pelo remorso. Pedro chorou amargamente por sua queda. Judas reconheceu o seu pecado, mas não tentou resolver a sua culpa sozinho. Foi buscar ajuda com quem o ajudou, quem o empurrou para a derrota. Pedro chorou. Entretanto, o seu arrependimento o levou de volta ao Senhor. O discípulo que negou Jesus, ele encontra perdão em Jesus. A graça de Deus sempre faz a diferença na nossa vida. E a mesa está posta. O remorso leva ao desespero. O arrependimento, ele conduz-nos à restauração. A graça foi maior que a queda. Essa é a mensagem da ceia. Não nos aproximemos da mesa porque somos perfeitos, mas porque dependemos da graça. A graça está posta. A ceia não é um prêmio. A ceia é um memorial. Não é porque você merece que você está aqui, mas você está aqui porque você olha para a cruz. Você está aqui porque você olha para a graça. Talvez você se identifique com Pedro nesta manhã. Quem sabe você também fugiu. Eu disse outro dia para o Gilson, uma pequena frase de Pedro que diz assim: vou pescar. Vou pescar. Depois da morte ali, Pedro decepcionado agora, ele fala: eu vou pescar. Pedro então, naquele momento, ele abre mão de tudo que ele viveu e volta a ser quem ele era. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus disse: vai e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. Mas diga também a Pedro. Jesus não esqueceu de Pedro. Hoje, ao participarmos da ceia, deixemos aos pés da cruz tudo aquilo que tomou o lugar de Cristo na nossa vida, tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Vimos durante a mensagem que as 30 moedas de prata, elas representam tudo aquilo que rouba o lugar de Cristo. Mas a cruz revela o valor de Cristo e o valor que Cristo nos dá. Quanto nós valemos para Ele. O quanto você vale para Jesus. Judas, ele esqueceu disso. Fixe naquilo. Fixe no valor que Jesus te deu lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por você. Não abra mão da sua vida. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Não abra mão de Jesus. Ninguém te valorizou tanto. Qual o valor que o seu coração está dando a Jesus? Que valor? Antes de participar da ceia, examine-se a si mesmo. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos,
e vê se há em mim algum caminho mau. Se o Espírito Santo não te revelou nada, ore ao Senhor e diga: sonda-me, ó Deus. Eu quero neste momento encerrar esta mensagem deixando essa pergunta para você. 30 moedas de prata, o valor que foi dado a Cristo. 30 moedas de prata não revelam o valor de Jesus, mas revela o valor que Judas deu a Jesus. Reflita sobre essa mensagem. Que valor tem ocupado o seu coração? Feche os olhos onde você está. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Essa palavra ela é muito profunda, ela é muito poderosa. E eu gostaria de convidar os irmãos que nesse momento você não se dispersasse. Essa palavra ela é muito profunda na sua reflexão, na sua revelação. O texto de 1 Coríntios 11 diz assim: porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. E é interessante que o apóstolo Paulo ele deixa bem destacado o momento da ceia. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, e o que nos faz nos assentar à mesa e participar da ceia é uma atitude daqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. E um dos sinais daqueles que nasceram de novo é o batismo. Do versículo 25 ao 26, o texto diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, desculpa, meus amados, 28 e 32, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. O pastor Carlos estava ministrando. Deus ele não busca participantes da ceia, mas corações dispostos a confessar os seus pecados e se abrir para a cura e perdão do Senhor. Ele estava falando sobre Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, e um dos lugares em que ele nega Jesus, ali havia uma fogueira. Mas depois que Cristo ressuscita e que ele vai pescar, é exatamente uma fogueira que o Senhor preparou, aonde havia ali um peixe na brasa, em que Jesus traz sobre Pedro o seu perdão. E isso nos remete à palavra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E eu queria te convidar nesta hora, você fazer essa reflexão e orar ao Senhor, e buscar do Senhor o seu perdão, a sua restauração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Os diáconos, eles vão servir a ceia, e enquanto você recebe o pão e o cálice no teu lugar, esteja em oração, com quebrantamento, para que o Senhor possa encontrar lugar no teu coração. A graça, ela traz sobre nós o perdão. O pecado, como o pastor Carlos estava ministrando, abandona o que serve, mas a graça recebe em amor aqueles que se arrependem. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Aleluia. Todos receberam da ceia do Senhor? Há alguém que ainda não recebeu? Aleluia. Vocês que já receberam, os irmãos aqui atrás estão recebendo. Levante o cálice na tua mão, levante o pão. O pão é o símbolo do corpo de Cristo, entregue naquela cruz. Diga assim: o pão é a comunhão com Cristo, é a unidade com Cristo. Aleluia. A palavra nos ensina a fazermos isso em memória de Cristo, até que Ele venha. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que o teu coração está aberto para que Ele ocupe o lugar que é devido a Ele, que Ele é o primeiro, que Ele não é apenas o seu Salvador, mas que Ele é o Senhor da sua vida. E coma deste pão em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. E o versículo 25 diz: da mesma forma, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus é a nova aliança. O seu sangue é o seu sacrifício naquela cruz. O sangue de Cristo naquela cruz é o preço pago pelo nosso pecado, é a nossa justificação trazida naquela cruz. Levante este cálice na tua mão. Diga: este cálice é o cálice da minha vitória, porque o Senhor venceu, e pela fé em Cristo eu vencerei. Diga: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Levante este cálice na tua mão. Diga: esse é o cálice da minha vitória. Diga com fé. Diga com fé: a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Este é o cálice da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Beba nessa manhã o cálice da tua
tua vitória. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia, dê um glória a Deus bem alto aí no teu lugar. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Pastor Carlos, que Deus abençoe a tua vida ricamente, poderosamente. Poucas vezes eu te vejo na igreja sozinha, a irmã Leila não pôde vir. Que Deus possa restaurar a saúde dela, que Deus continue te usando poderosamente. Ah, meu Deus, que manhã maravilhosa, que manhã abençoada. Diga: eu sou amado do Senhor. Diga: perdoado pelo Senhor. Amém. O pastor Marcelo está ali atrás com seu estande. E eu queria apenas também reforçar que nós temos uma galinhada. Os irmãos também estão ali na saída da igreja. Essa galinhada é para abençoar 2 casais que desejam muito estar no encontro de casais que será em Caldas Novas em setembro, mas que eles não têm todo o recurso para poder pagar o encontro. Mas eu louvo a Deus que ainda que eles não tenham, eles têm o desejo de estar. E eles estão trabalhando por isso, e os irmãos da IBA estão juntamente com eles preparar essa galinhada. Então você pode comprar a sua galinhada. Olha que bênção, não é? Já chega em casa com o almoço pronto. Isso é só na Igreja Batista do Amor, irmãos. Então você seja generoso, compre ali a sua galinhada. Amém? Quantos aqui foram edificados, restaurados por essa palavra? Ah, Jesus é lindo demais. Levante as suas mãos. Oh Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nos assentarmos à tua mesa, não como participantes, mas como filhos amados, restaurados, perdoados. Te amamos e te adoramos. Obrigado, Pai, por esta igreja abençoada. E eu te peço, Pai, nesta manhã, leva os teus filhos em vitória, debaixo da tua graça, da tua unção e do teu poder, e que eles saiam daqui para vencer como o Senhor venceu. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as ricas consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias.